Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. Escalação, resultados em tempo real, notícias em tempo real, melhores momentos, né? Após os jogos do Flamengo, você pode entrar no aplicativo do OneFootball, assistir os melhores momentos da partida em vídeos em alta definição. Então, aproveita aí é gratuito, então aproveita essa moleza aí, cara, que o OneFootball tá te dando aí na palma da tua mão, tu tenha tudo sobre futebol, link está na descrição e baixa já, beleza? Galera, vamos falar sobre o Dorival Júnior, taticamente, né, já trouxemos um vídeo, né, de introdução mais opinativo sobre essa questão mais do que sobre o Dorival, né, sobre tudo que vai permeando, né, o Flamengo, deixar o convite para quem não conferiu, para quem ainda não viu, tá aqui. Vamos falar agora taticamente sobre o Dorival, e não é exclusivo sobre o Dorival, mas aí eu trago para vocês bastidor, né, assim, do canal quando a gente faz análise. É muito difícil a gente fazer uma análise tática desses treinadores, assim como o Dorival, desses treinadores que acabam sendo brasileiros, né, no futebol brasileiro, porque cada realidade deles, que qual é? O estudo de análise, o estudo, né, de desempenhos, analistas, como é que eles acabam fazendo esse trabalho? É um trabalho macro, né, que eles buscam a repetição, que acaba criando uma padronização, e através dessa padronização vai se retirando alguns conceitos e vai estudando essas fases desses treinadores. O que acontece com o Dorival e com vários outros treinadores é como os trabalhos deles são muito curtos, de 15 jogos, que não é um recorte ideal, que acaba recebendo um time, e aí pega um time durante a temporada, aí você tem que, por exemplo, agora com o Dorival, que pega o time do Thiago Nunes, do Ceará, você tem como uma premissa sobreviver no cargo. Então fica muita coisa maquiada. Por mais que tenha, né, as características que o treinador vai... Mas é muito difícil, porque não tem muito tempo para treinar, então assim, ele acaba recebendo um time, ele herda alguns defeitos e algumas virtudes do time, com a roda, né, com o carro rodando, ele vai trocando a roda, então enfim, para você fazer um estudo desse, ele é muito difícil. Então assim, é muito complicado essa tarefa. A gente vai trazer, mas agora o Flamengo vai jogar bastante, né, então a gente traz pontualmente, tem muita coisa pra gente falar, lógico. Vou trazer para vocês hoje uma questão mais de formação, tá, para vocês entenderem como que o Dorival armou o Ceará dentro dessa formação, alguns desses conceitos importantes a gente lembrar, não tem como ignorar. Alguns desses conceitos que acaba sendo herdado, né, pelo trabalho do Thiago Nunes, porque o trabalho do Dorival foi muito pequeno, mas de qualquer forma ele já mostrou algumas características essas que ele repetiu no Atlético Paranaense. Aí é bacana, por isso que a gente tem um material pra gente falar sobre. Primeiro ponto que inclusive causou muita dúvida no trabalho anterior do Flamengo, vamos falar então sobre a formação tática. O Dorival organizou o Ceará, né, e organiza as suas equipes, organizou também o Atlético Paranaense, ele gosta desse esquema que é o 4-3-3. Então a premissa que a gente vai partir é o 4-3-3, tá? Eu tô com o apoio aqui da prancheta, vou trazer aqui para vocês também, ela vai aqui ajudar. Então esta é a nossa premissa básica, né? É o 4-3-3. É dessa forma que o Dorival Júnior organiza as suas equipes. 4-3-3 que quando a gente fala na fase defensiva, já iniciando a fase defensiva, também se mantém, tá? Então, mas isso obviamente pode ser que ele mude no Flamengo e tal, e vocês vão entender o porquê. E como tem sido essa marcação do Dorival? 4-3-3, com os dois jogadores que jogam mais abertos, fechando. Aí que já começa a ser um pouquinho diferente. Eles não vão abrir, tá? Eles vão fechar, organiza no 4-3-3, o que acaba, por consequência, sobrecarregando a linha média e vai precisar de muita intensidade. Então essa linha média do Flamengo, né, no caso do Ceará ele utilizou 3 volantes, mas aí tem um contexto, né, tem que saber, né, vamos botar o pingo nos is, usou 3 volantes, mas eles precisam ser intensos, porque eles têm uma sobrecarga para ocupar de espaço, porque são 3 jogadores na frente, marcando por dentro, então esses 3 jogadores precisam fazer cobertura, precisam fazer sobras, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Dentro desse 4-3-3, obviamente tem variação, ninguém aqui tá falando de jogo de totó, em alguns momentos esses 2 jogadores eles acabam descendo um pouco mais, o que transforma num 4-5-1, e dependendo do posicionamento desse volante que fica mais à frente, é um 4-1-4-1. Na grande maioria das vezes, num bloco médio, em algumas oportunidades acaba subindo mais, mas é mais quando o adversário acaba recuando a bola. Aí, automaticamente, né, o bloco vai subindo, mas seguindo uma organização do 4-1-4-1, 4-5-1 e desse 4-3-3 por dentro. Outro ponto, que aí vai passar, a gente vai falar muito sobre os volantes, cara, com esse time do Dorival.
os laterais, eles podem fazer as perseguições em média, né? Então aquilo que a gente fala, marcação homem a homem, né? No deslocamento médio. Com isso, quem faz as coberturas são os respectivos volantes de cada lado. Então, por exemplo, aqui o camisa 8, ele tem que fazer a cobertura quando o lateral passar. Ele faz bastante essa utilização dessa diagonal defensiva. Então esses caras aqui têm muito campo para preencher, eles acabam sendo muito importantes, né, nessa fase de movimentos horizontais, basculação, né? Como se fala quando você vai navegando com o bloco defensivamente, até porque eles não vão acompanhar, esses caras não abrem tanto, eles acabam fechando um pouquinho mais. Fase ofensiva, esse que deu uma confusão gigante no trabalho anterior, com saída com 3. Foi aí que deu uma bananada gigante. Como é que é a fase defensiva da saída com 3? Vamos lá. Tem duas variações, né, que o Dorival faz. A primeira, ele espeta os dois laterais, tá? Utiliza 2 dos volantes mais à frente, 2 desses meias mais à frente, e um volante ele acaba recuando. Então aqui eu estou utilizando a variação que ele utiliza com o volante. 3, 2, 5. Os dois laterais bem espetados, né? Aqueles 2 atacantes mais por dentro, um meia e um volante também aqui mais por dentro, e a saída com 3. Ele faz isso na fase ofensiva. E a outra, que ele também já fez, que também vai dar uma confusão do cacete, é quando ele não utiliza o volante na saída, ele utiliza o lateral. Galera, vamos lembrar, era como fazia com o Rogério Ceni. Então, hipoteticamente, traz o Filipe Luís para a última linha, o Paulo Sousa também fez isso, né? Filipe Luís com os 2 zagueiros, saída com 3, os 2 volantes mais à frente, um lateral já dá a amplitude para o lado, o outro é a ponta e o meia cai. E o meio acaba caindo por dentro, mas também é o 3-2-5. Mas aí no caso é um lateral lá numa ponta e outro lateral na saída de bola. Também ele utilizou dessa forma. Sobre conceito de atacar o espaço, o Dorival Júnior já falou isso algumas vezes, até inclusive na sua segunda passagem pelo Flamengo, né, em 2018. Ele tem utilizado muito, perdão, atacar o meio espaço. Tá? Meio espaço, né? A galera já sabe, né? Espaço de velocidade, espaço de força, meio espaço e aqui o espaço mais por dentro, né? Então é espaço de força, velocidade, meio espaço de habilidade. Atacar o meio espaço. E como ele faz isso? Com movimentações em diagonal mesmo de X, envolvendo o lateral oposto, o lateral do lado, ou ponta que esteja desse lado, com o volante e o meia que cai por ali. Então eles acabam fazendo uma triangulação, como eu coloco para vocês aí nessa ilustração, mas para atacar o meio espaço que é entre, né, ali para tentar quebrar entre as costas do lateral e o zagueiro. Então também vai atacando bastante por aqui. E por fim, uma outra situação que utiliza muito, isso aí foi muito repetido no Atlético Paranaense, também foi bastante utilizado no Ceará, o lançamento longo, a bola longa no lado oposto, né? Muitos técnicos fazem isso, inclusive, né? Tenta concentrar o máximo de seus jogadores numa faixa do campo, mantém um jogador bem aberto para fazer aquela ultrapassagem e nessa saída de 3, né? Normalmente um jogador acaba tendo essa característica, fazer essa bola mais longa para já buscar o espaço vazio. Buscou o espaço vazio, essa galera dessa primeira linha, né, de ataque entra na área para fazer o cruzamento. Então acaba também tendo esse volume dentro da área. Muita coisa pra gente falar. Focamos no primeiro em formação tática. A gente tem muita coisa para falar com o jogo rolando, né? Mas vamos lá, a gente vai se organizar, a gente vai conseguir trazer tudo aí sobre o Dorival. É difícil pra caramba, porque eu falo, não tem o processo de trabalho. É herança de trabalho anterior, que bota a sua característica, precisa de sobreviver para ter resultado, às vezes acaba abreviando, simplificando, e de fato a gente não consegue meio que compreender numa versão macro, numa visão macro, o que de fato, qual é a característica do treinador. É tudo muito adaptável, né? O futebol brasileiro é esse, o calendário, os caras profissionais acabam se adaptando até para eles conseguirem, né, sobreviverem no cargo, né? Não tem muito o que fazer. Beleza, galera? Forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abração, tchau, tchau.